Graça e a paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Sou o pastor Felipe Soares e no vídeo de hoje nós vamos estar dando início a uma série de vídeos respondendo perguntas à luz da Bíblia, amém? E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem através das redes sociais, que é: o cristão, ele deve guardar o sábado? O cristão, ele tem como mandamento a guarda do sábado? E hoje nós vamos falar acerca disso. Antes de dar início ao vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificações, deixar o seu comentário no final do vídeo e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham ser edificadas através da palavra de Deus. Amém? Para a gente responder essa pergunta, se o cristão ele deve guardar o sábado, nós temos que entender o que é a guarda do sábado. A palavra de Deus diz que após a criação, Deus, no sétimo dia, ele descansou. E quando a gente vai lá em Êxodo, capítulo 20, Deus estabelece a guarda do sábado como mandamento na lei de Moisés, se tornando ali o quarto mandamento. E eu quero ler para que a gente possa entender melhor. Êxodo 20, do 8 ao 11, diz assim: Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então a gente vê que Deus estabeleceu o dia de sábado, o sétimo dia, como dia de descanso, como mandamento na lei de Moisés ao povo judeu. Mas aí fica a pergunta: o cristão, ele deve guardar o sábado? Para a gente entender e responder essa pergunta, a gente precisa entender alguns princípios que regem as Escrituras e os tempos que Deus estabeleceu. O primeiro princípio que a gente tem que entender é o princípio de completude. O que é o princípio de completude? É aquilo que começa no Antigo Testamento e se cumpre no Novo Testamento. O segundo princípio é o princípio de continuidade. É aquilo que começa no Antigo Testamento e ele continua no Novo Testamento. Nós podemos dar como exemplo o amor ao próximo. E o terceiro princípio é o princípio de ruptura. O que é o princípio de ruptura? É aquilo que começa no Antigo Testamento e ele acaba na nova aliança no Novo Testamento. Nós podemos usar como exemplo o sacrifício de animais. As Escrituras revelam que no Antigo Testamento o sacerdote ele fazia sacrifício de animais, derramava sangue de animais pelos pecados do povo. Só que no Novo Testamento há o princípio de ruptura, já não é mais necessário. Por quê? Porque Jesus veio, o Cordeiro de Deus, e ele é o Cordeiro perfeito, não precisando mais se fazer sacrifício de animais. Então a gente tem que entender o que Jesus fala acerca do sábado, o que Paulo fala a respeito do sábado, como a igreja primitiva ela se comportava com essas questões de guarda de dias, de meses. E Jesus, ele escandalizou por muitas vezes os judeus por ele fazer curas, realizar milagres no dia de sábado. Nós vamos ver lá em João capítulo 5, versículo do 9 ao 10, que diz assim:
Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Então a gente vê que o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele realizou milagres, realizou obras no dia de sábado. Vamos ler uma outra passagem que se encontra lá em Mateus 12:8, que diz assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então você vê que Jesus ele declara que ele é Senhor do sábado. Agora a gente vai lá em Atos dos Apóstolos 2:46, a gente vai ver o que? Como a igreja se comportava a respeito dessas questões. Atos 2:46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, perseverando unânimes todos os dias. Então você vê que a igreja primitiva, todos os dias, ela estava em atividade, ela estava indo ao templo e não somente guardando o sábado ou indo somente ao templo no dia de sábado para cultuar o Senhor, mas eles cultuavam ao Senhor todos os dias. O que Paulo fala a respeito da questão do sábado? Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite, ou seja, no domingo. Você vê que Paulo ele estava fazendo as suas atividades quando? No domingo. Ele não estava fazendo algo ao Senhor só no sábado. Eu vou repetir, Atos 27, Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ou seja, eles se ajuntaram para partir o pão, para cultuar o Senhor. Qual dia da semana? O domingo. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, diz assim: no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então você vê Paulo dando ordenância acerca do quê? Do domingo. Façam isso, façam aquilo, suas atividades. A igreja primitiva não tinha aquela preocupação específica com o sábado. Quando escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então a gente vê em Gálatas Paulo falando que o sábado ele era somente uma sombra que apontava para quê? Para o descanso que Deus daria ao seu povo no reino futuro. A gente tem que entender que o Antigo Testamento ele é sempre sombra, ele sempre aponta para aquilo que Deus vai realizar na nova aliança. Você vê que Paulo se refere ao sábado como sombra. Então o judeu, quando ele descansa no dia de sábado, ali está apontando para o descanso eterno que Deus dará para o seu povo no seu reino celestial de paz e harmonia. Romanos capítulo 14, versículo 5 e versículo 6 diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come,
e dar graças a Deus. Ou seja, o que Paulo está se referindo? Alguns querem guardar, outros não querem, alguns veem de uma forma essa questão, alguns veem de outra, só que assim, não existe nem algo de errado a gente guardar o sábado. Eu conheço pessoas que guardam o dia de sábado porque é o dia de descanso, guardam como um memorial ao Senhor, mas nós temos que entender que isso não é um princípio de salvação, como algumas denominações estabelecem, que se não guardar o sábado não vai ser salvo, que se não guardar o sábado você não tem o selo de Deus, mas você tem a marca da besta, e não é isso que as Escrituras dizem. Então, o cristão, ele não tem como ordenância, ele não tem como mandamento guardar o sábado. Se você quer guardar, se você sentir vontade de guardar, se você gosta de guardar o sábado como memorial, eu vou ler novamente Romanos 14, 5, 6. Uns faz diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias. Ou seja, alguns acham que um dia é mais especial que outro, outros acham que todos os dias são iguais. Se você sente de guardar o sábado, você não vai perder a salvação e não vai ter nenhum problema com isso. Mas entenda que não é obrigatório o cristão guardar o sábado, tá bom? Espero que você tenha entendido. Deixa aí o seu comentário em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham ser edificadas e abençoadas no nome de Jesus.